Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista. Hoje, nessa tarde, teremos mais uma de nossas lives e o nosso bate-papo vai ser bastante legal, bastante interessante. Hoje nós conversaremos sobre psicanálise e educação. Falaremos do livro Paixão da Ignorância, com o autor Christian Dunker. Primeiramente, eu gostaria de passar um recado da livraria para vocês, dizer que é um prazer enorme representar a livraria aqui nesse momento, nesse bate-papo, e dizer que esse espaço é extremamente democrático, aberto a todas as pessoas, independente de gênero, etnia, credo, orientação sexual ou convicções políticas. Que todos os leitores e participantes de nossos eventos sintam-se muito bem acolhidos pela nossa equipe. O acervo da nossa livraria possui mais de 200 mil títulos à pronta entrega, disponíveis em nossas lojas e também no site martinsfontespaulista.com.br. Então é com muito prazer e estima que nós recebemos hoje o psicanalista e professor Christian Dunker. Vamos verificar se ele já está disponível aqui, se ele já vai aceitar o nosso convite. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que o Christian já vai aparecer por agora. Vejamos. Agora sim. Boa tarde, Toma, Christian. conseguimos! E... Tudo bem? Tudo bom, cara? Tudo bem, Christian? Tudo bem? Tudo jóia. Christian, vamos lá. Hoje nosso bate-papo é sobre o seu último lançamento. Recebemos há quase 2 meses, né? O livro aqui na loja. Tem praticamente quase 2 meses que a Contracorrente mandou. Fiz uma leitura detida do Paixão da Ignorância. Opa! Livro bastante interessante, né? Sobretudo para minha jornada também, que tem uma passagem aí pela educação, lecionando filosofia. Gostei muito das explanações, gostei muito das reflexões e dessa contribuição que você nos deu. Muito grato pela participação, Christian. Eu que agradeço vocês, Martins Fontes. Um lugar sagrado para mim, tantas vezes aí perambulando com vocês, tantos lançamentos. Eu acho que temos que agradecer o papel que vocês têm tido em torno da cultura do livro, em torno dos pontos de encontro, o café, os debates, né? Uma livraria que pensa a cultura, né? Que faz cultura, é o que a gente precisa para esse momento, né? Que legal, Christian. Fico muito feliz. E assim, nós costumeiramente o vemos por aqui, né? Andando pelos corredores da livraria, no nosso café. É um prazer enorme, né? Porque você tem uma contribuição fundamental, né, na contemporaneidade aí para o pensamento brasileiro, traz análises bem interessantes. Então, é um prazer enorme ter você. Muito grato por ter aceito o convite, Christian. Christian, eu gostaria de começar com uma breve apresentação, para aí propriamente a gente adentrar o diálogo sobre o livro e sobre a coleção. Pode ser? Claro. Perfeito. Bom, Christian, vamos lá. Aqui eu deixei nessa apresentação. É bem breve, né? Até porque dispensa muitas vezes a apresentação, porque assim, você é muito democrático nos conteúdos e muito presente nas redes, né? Então muita gente já o conhece. De todo modo, Christian Dunker é professor, psicanalista, leciona, né, na Universidade de São Paulo, é professor titular, né, de psicanálise e psicopatologia, 2 vezes vencedor do Prêmio Jabuti, articulista da Boitempo e da UOL, também dissemina os seus conteúdos sobre psicanálise e contemporaneidade no canal do YouTube, né, no Christian Dunker, sobretudo no quadro Falando Nisso, né, que tem aí um dinamismo gigantesco, uma aceitação incrível e traz ótimas reflexões sobre a contemporaneidade. Né? Publicou, entre outros livros, O Palhaço e o Psicanalista, que eu trouxe aqui para a galera dar uma olhada. Com o Cláudio Tebas, né, meu querido amigo, palhaço profissional. É o Cláudio Tebas, coautor contigo, né, nesse trabalho do Palhaço. Isso.
e o Psicanalista. É um livraço, né? A gente teve uma dinâmica de vendas imensa. Então, um belo trabalho, muito bem escrito. Eu trouxe aqui também o Mal-Estar, Sofrimento e Sintonia, publicado aí pela Boitempo. Boitempo. É um livro interessantíssimo, né? Que traz à luz reflexões importantíssimas. Então, esse é um livro também que teve um dinamismo e um tamanho muito grande no mercado editorial, né? Muito importante. Trouxe aqui também o Reinvenção da Intimidade. Olha aí, Dalbu, Florência, Talvez. querida, sim. Esse é um trabalho também que vende demais aqui na loja. É Uhum. muito recorrente, né? As pessoas que não conhecem ainda o trabalho, que vêm à procura. É um trabalho importante também. Então eu trouxe aqui. E hoje, propriamente, a gente vai falar do Paixão da Ignorância, a escuta entre psicanálise e educação, que Uhum. saiu pela Contracorrente. Né? Então, propriamente, o diálogo é sobretudo sobre este livraço. Eu fiz a leitura nessa última semana, gostei demais. E, enfim, a gente tem um longo bate-papo aí. A Uhum. princípio, o Christian, o que eu gostaria de te perguntar primeiro, parabenizá-lo, né, pelo grande ato de coragem, que é publicar um livro sobre educação, escuta, psicanálise, Uhum. em um momento tão delicado, né, de obscurantismo, num momento de desmantelamento da educação e da cultura no nosso país. Uhum. O que você propõe com a publicação desse livro e também dessa excelente coleção, Christian? Qual é o propósito central aí? É legal você marcar isso. É um livro que inaugura uma série, onde, se tudo der certo, os coordenadores, Ana Cristina Dunker, minha esposa, que trabalha com escola, né, que está ligada aí ao Canadá, tem um centro de formação de professores há muitos anos, e que acabou me levando a uma conversação continuada com escolas em São Paulo, com escolas de Uhum, fundamental, escolas do ensino médio, pré-escolas, públicas e privadas. Né? Essas coisas que a convivência vai trazendo, vai impondo, né? E que levou a gente a perceber assim um hiato muito forte entre a cultura universitária, onde eu, enfim, trabalho, na pós-graduação, nos congressos, na pesquisa, e a vida real dos professores, das pessoas que uhum, ensinam, dos alunos, inclusive um hiato assim muito marcado por um desconhecimento que eu diria assim inaceitável daqueles que são candidatos à universidade sobre como funciona a universidade, como se faz pesquisa, o que uhum. é uma aula de graduação, o que é uma iniciação científica, né? Os nossos alunos, sobretudo aqueles que ambicionam uma universidade pública, e eles estão muito desinformados sobre o que foi encontrado do lado de lá e fazem sacrifícios imensos Uhum, para conseguir. E depois a gente tem o quê? Decepções, sofrimentos, uma descompressão narcísica, uma desidealização. Né? Então, uhum, isso foi formando o descontentamento, né, necessário para a gente dizer por que a gente não tenta aproximar essas duas culturas. Né? Cultura uhum. universitária de pesquisa e a cultura das escolas, né, das escolas reais. Sim. E a isso se sobrepôs um motivo talvez circunstancial, que é um motivo para, eu diria assim, uma reunião daqueles que trabalham com cultura, com educação, com arte, com pesquisa, com ciência, né? Que é isso que você mencionou aí. De repente, a barbárie e a ignorância se apaixonou por si mesma e começou a dar as cartas e começou a queimar árvores e livros. Né? Sim. Num processo de encantamento, de apaixonamento que, ironicamente, dá título ao trabalho. Né? A paixão pela ignorância, a paixão da ignorância é tanto assim o respeito que a gente deve ter pelo que a gente não sabe, uma, uma virtude analítica, uma virtude que a gente espera dos psicanalistas, que eles não Uhum, sejam sujeitos que sabem tudo, porque aí elas não vão escutar os seus pacientes, né? uhum, Quanto daquele que tem uma atitude de amor ao saber,
A moral saber começa pela ignorância, por reconhecer sua própria ignorância, né? Mas na situação atual, e essa coleção ela tem uma função de ser uma intervenção, assim, se tudo der certo, cultural, é preciso resgatar o óbvio, né? O valor da educação, o valor dos livros, o valor da leitura, o valor do debate qualificado. E a ideia da coleção ela veio, então, na confluência dessas três coisas, né? Legal, legal, importante, né? Uma ação fundamental para esse momento, né? A Marília perguntou há pouco quando foi publicado o livro, né? Tem quase que 2 meses Uhum. que nós recebemos o livro da editora Contracorrente, tá? Então tem aí por volta de 2 meses na livraria, disponível já para compra, tá? Nós estamos assim num lançamento aqui hoje, né? Porque em Fazendo o função da lançamento. pandemia a gente Uhum, fez lançamentos virtuais, mas de fato não consegue, né? Aquele impacto de presença, de circulação sim. que a gente tem em condições normais de pressão e temperatura, né? Uhum, Mas de todo modo, eu acho que é uma boa ocasião também. A gente vai tentando se adaptar e dentro dessa realidade, né? Tudo é muito novo. Então a gente está dentro das possibilidades aí fazendo o trabalho de lançamento, né, Christian? Christian, Uhum. você mencionando sobre essa, essa perseguição, esse momento delicado, eu gostaria, porque assim, você é um cara muito conhecido pelo dinamismo, sobretudo no YouTube, né? Você tem uma, uma forma de trabalhar com a democratização do conhecimento que tem Sim. uma forma belíssima, né? Você deixa muito claro que o psicanalista, né? Você menciona que o psicanalista ele precisa estar inserido na polis e conseguir dialogar dentro da realidade que se tem disponível, né? E nesse caso, você falando sobre a educação, eu gostaria que você dissesse um pouco para a gente como isso começou, porque você menciona logo no princípio do livro que foi a partir da perseguição, né, e desse anteprojeto educacional que foi se instaurando no país que você sentiu uma necessidade, né, enquanto professor, Uhum. enquanto educador, né? Sim. Como começou isso, Christian? Como começaram essas primeiras reflexões no sentido de dar as caras no YouTube, poder participar de uma aproximação mais com a Uhum. sociedade civil, Sim. de romper esses muros acadêmicos com a sociedade? Por favor, Christian. Bom, legal, te agradeço pela pergunta, né? Porque acho que dá ocasião para lembrar um pouco que isso vinha de um sentimento que não era incomum ali nos anos 80, quem frequentou a universidade pública nessa época, que era a época da redemocratização, da abertura, do direta já, do depois caras pintadas, né? Era um sentimento assim de que você tinha uma dívida simbólica por poder estudar nesse país, né? Os números eram assustadores. Quem conseguia fazer uma universidade gratuita, uma universidade de qualidade. Então, a gente tinha essa ideia assim de que tinha alguma coisa meio errada no fato de que nenhuma retribuição nos era esperada. Assim, Uhum, né? A ideia de devolver isso para as pessoas comuns, de facultar que essa experiência que a gente teve de poder estudar, de poder fazer um trajeto envolvendo mestrado, doutorado, isso pressiona por uma retribuição. Eu acho que esse uhum, seria a palavra mais justa, né, para falar de tudo aquilo que eu recebi, sendo aluno da USP, uhum, podendo estudar nesse país, né? No momento seguinte, que é esse momento do livro que você dá boitempo, que você bem retomou, né? A coisa assumiu um segundo feitio, que é a descoberta de como a gente vivia o que a gente vive em estados de condomínios, né? uhum, Condomínios mentais, condomínios não só forma de morar, mas a saúde condomínio, a educação condomínio, a
política condomínio. Quer dizer, é um modo de relação no qual a gente se formou e que está incrustado na gente sem que a gente perceba. Né? Então, com a função do muro, a função do síndico, a função da excludência como um modo de gozo. Né? De você ostentar que você tem mais que o outro, você pode humilhar o outro em termos econômicos, mas em termos culturais também, em termos de uma segregação, né, com o capital cultural que alguns conseguem amealhar. E isso veio também muito da minha experiência dentro das escolas de psicanálise. Né? Eu comecei a perceber como a psicanálise era um saber muito potente, muito transformativo, capaz de ajudar realmente as pessoas, mas que ela tinha uma presença cultural no Brasil paradoxal. Muito, desde a semana 22, estava lá no discurso dos modernistas, através do discurso do Gilberto Freire, do Antônio Cândido, de certa maneira, mas que, primeiro, isso era desconhecido, e, segundo, isso se tinha tornado um discurso das elites para as elites. Né? Um discurso que também tinha essa estrutura de condomínio. O condomínio zero era a nossa conversa ali, né? Que era mais com Paris, com Londres, do que com a Itaquera, com a Arujá. Né? Então, ali se desencadeou uma coisa mais ofensiva, eu diria, nós temos que rebaixar muros. Né? Nós temos que, de alguma maneira, tornar possível que qualquer um se entenda como alguém que pertence, que pode partilhar, né, a USP com a gente, a psicanálise com a gente. E isso veio junto com a ampliação da linguagem digital e com o canal, com várias outras iniciativas, né, que tem todas assim o mesmo sentido de fazer com que a gente enfrente os nossos muros. Né? Não sabemos direito, sabemos que vai dar confusão, que isso vai implicar um choque assim de culturas, mas que é o momento que é o que o país precisa, que é o que o Brasil precisa. E daí você tem um terceiro momento, onde tem a emergência de um discurso que, ao meu modo, eu leio, entendo como, olha, vamos pôr quem saiu dos condomínios, das favelas, das comunidades, do lugar de segregação, vamos pôr essa pessoa de volta para o silêncio. Vamos tornar de novo. Agora que a universidade tem mais negros que brancos, agora que a universidade tem cotas, agora que a universidade ela forçada se abriu, vamos desmantelar. Vamos acabar com isso. Né? É uma operação que está em curso e aí é um terceiro momento, eu diria assim, mais assim, combativo, de pensar as relações da psicanálise com a política, de fazer a psicanálise estar presente no espaço público, de apoiar as pessoas que estão aí na Praça Roosevelt, estão escutando o sofrimento das pessoas em loco, né? No território. Sim. E é interessante, Christian, porque eu vi também que você mencionou algo sobre aquelas figuras do meio psicanalítico que se isentaram de uma posição, né, de uma posição engajada. Né, e os desdobramentos disso foi um custo muito caro, né, Christian? Bem colocado, porque dá margem para a gente esclarecer o seguinte. Né? O que eu estou fazendo, outros também estão fazendo. Né? É um movimento que está aí, Brasil afora, outros lugares do mundo e tal. Isso não é obrigatório que todos os psicanalistas façam isso. Isso é suplementar. Né? Vamos dizer assim, um entendimento que talvez venha de frequentar outras comunidades em outros países de psicanálise, que venha de minha trajetória acadêmica, mas isso não é, vamos dizer assim, obrigatório para todos os analistas. Né? E muito menos, como muita gente acabou colocando, isso se traduz por uma militância, no sentido de, então, vou influenciar meu paciente para que ele vote, para que ele pense, para que é um pouco aí a situação mais problemática que a gente enfrentou, que não é só aqueles que disseram, olha, eu prefiro não me misturar, olha que palavra linda, né?
prefiro não me misturar com isso, mas aqueles que criticam a gente que acha que não devia falar, que não pode dizer, que não devia estar no espaço público, né? Isso realmente foi um pouco surpreendente, né? Porque a gente viu surgir dentro do campo a atitude de censura, né? A atitude de eu não preciso fazer e eu não quero que você faça, porque você está assim fazendo a representação de quem eu sou se transformar num sentido que eu não gosto. Você está atrapalhando os meus negócios. Vão pensar que a psicanálise é coisa de esquerda, né? Isso é o tipo da racionalidade que é bom, vai dar um conflito mesmo, porque eu acho que isso não tem mais lugar. E aí é mais um elemento problemático, né, já para a psicanálise que durante sua história já precisa enfrentar e romper tantas e tantas barreiras, né, de preconceito, Sim, de sim, tábua sim. rasa, né, e Sim. por aí. Muitas Por aí vai. pessoas acreditam que a psicanálise sempre foi uma coisa de elite. Isso é completamente falso. Na Viena dos anos 30, a psicanálise foi para as escolas, foi para pré-escolas, ela estava presente nas clínicas públicas, em Berlim. A elitização da psicanálise ela veio muito depois, né? Quando a gente tinha psicanalistas que só eles tinham uma formação específica, e daí isso começou a se tornar precioso, principalmente numa época em que a gente quase não tinha outros tratamentos possíveis, né? Então, isso acabou assim valorizando, talvez supervalorizando a psicanálise, que se fechou para se autovalorizar, de certa maneira. Perfeito. Voltando um pouco àquela reflexão, a gente estava falando um tanto sobre a educação, né, Christian, e a conjuntura que nós temos. Você usa, dentre alguns termos, coisas bem difíceis, né? Você coloca a educação como terra arrasada e deserto de ninguém, né? Uhum. É extremamente lúcido, mas é tão pungente, né, que para quem experiencia sala de aula, sente isso, né, profundamente. Eu gostaria, Christian, que você falasse um pouco como a educação chega a esse ponto de terra arrasada e como chega a esse ponto de apropriação de figuras indevidas, digamos assim, que não estão atreladas à narrativa educacional, à Uhum. formação Uhum. educacional. Como isso se dá, por gentileza, Christian? Olha, aí tem um esclarecimento que é mais ou menos assim: essa é uma representação corrente, cada vez mais forte, mas é uma representação que se tem da educação. Não corresponde ao que está realmente acontecendo, né? É uma espécie assim de peça de uma engrenagem ideológica e retórica, tá? Que a gente conhece isso na história do Brasil. Por exemplo, né? Quando a gente dizia assim, na década de 70, nós precisamos ocupar a Amazônia, porque não tem ninguém lá. Ali é um deserto, é vazio. Nós precisamos ir. Então, fazer a Transamazônica, colocar instalações militares, porque ninguém mora lá. É uma floresta sem ninguém. O que era nessa chave? Né? A negação das comunidades aferentes, a negação dos indígenas. Estavam lá e é uma ação gigante, mas invisível. Invisível. Porque daí você justifica uma operação de desmonte, de invasão, de colonização, né? Então está acontecendo algo parecido com a emergência de uma certa representação da educação brasileira, né? Como terra arrasada. Quer dizer o quê? Qualquer um pode ir lá e ocupar, entendeu? Qualquer um pode ir lá e trazer seus métodos incríveis, suas técnicas salvadoras, suas novas modalidades de fazer a coisa, derrogando que a educação brasileira enfrenta muitas dificuldades, mas a gente conseguiu pôr as crianças na escola.
de que a gente tem escolas boas, ruins, médias, você tem escolas de vários tipos, você tem problemas na educação brasileira relativos, por exemplo, a uma superexigência. Né? Você tem escolas que massacram seus alunos, que não é necessário fazer isso. Ou seja, são desvios, são distorções de vários tipos. Né? Então, a gente precisaria, assim, de certa forma, dar mais voz para os educadores brasileiros. Quer dizer, não é terra arrasada. Tem gente lá fazendo o que pode, fazendo o que dá, tendo ideias. O terreno ele é ocupado, né? Mas está havendo uma invisibilização do educador brasileiro. Né? E foi aí que voltando na tua outra pergunta, foi aí, a hora que eu percebi isso, que eu falei, mas eu sou um professor também. No sentido de, sempre me entendi mais como um psicanalista, como um pesquisador, e faz parte disso dar aulas, e a sala de aula está na minha vida há muito tempo, mas essa ideia que eu percebi em mim mesmo, né, de que o educador, de repente, é qualquer um, é alguém que a gente fala por ele. Né? Cadê o lugar de fala do educador? Cadê o professor falando? Vamos passar a educação brasileira para os nossos educadores. Né? E às vezes, sou psicanalista, também dou aula, mas vamos deixar os professores falarem mais, né? Das boas experiências, né? Das ruins também, das dificuldades que estão aí, vamos dizer assim, mais realisticamente colocadas. Né? Essa parte do livro é um pouco assim uma crítica ao mau uso da tecnologia e da recepção das novas tecnologias em educação, né? Que cria um sentimento assim de que, olha, o saber está tudo aí, vai lá no YouTube, você pega, vai lá na... Professor dispensável. Dispensa essa mediação preponderante, né, Christian? Christian, aqui o Núcleo, entretanto, comentou, né, que o professor da rede pública ele vem sofrendo uma pressão violenta há 20 anos. Né? Esse comentário ele está condizente também com uma impressão minha que eu queria trazer dos anos em que eu estive lecionando na rede pública estadual em São Paulo, e é algo que eu gostaria que você trouxesse a sua perspectiva enquanto psicanalista também. A gente tem um quadro que é bem difícil de lidar, mas muitos professores, eles, diante de tamanha relação conflitante, dificuldade de lecionar com mais de 40 estudantes em sala de aula, uma sobrecarga massiva, por vezes duplicando a carga, né? Fazendo uma realidade muito estafante e inumana, sofre muito e sofre muito em silêncio. Né? E é uma situação delicada que, por vezes, há uma incompreensão até diante mesmo da própria classe professoral, uma dificuldade em estabelecer um esclarecimento, uma visão empata. Né? Como você vê esse adoecimento, né, diante dessas nuances do fracasso escolar também, e como poder acolher essa classe, Christian? Esse é uma das sessões do livro, né? Tem uma sessão ligada mais a essa crise, né, do lugar da escola, tem uma sessão ligada ao sofrimento na escola de professores, funcionários e alunos, e depois tem uma sessão mais ligada à psicanálise, depois à universidade. Mas acho que a gente tem aí um processo que foi se instalando em paralelo com uma certa profissionalização da docência, né? Em que os antigos hábitos e costumes que faziam, às vezes, do professor, né, alguém que derivava o seu gosto pelo cuidado por pessoas, né, para a sala de aula, às vezes com um sentido vocacional, né, de que a gente se dedica à educação como
como parte de uma vocação, de uma espécie de missão, né? Isso foi sendo gradativamente, 20 anos eu acho uma boa referência, substituído por uma profissionalização. Agora, essa profissionalização acontece quando, no mundo, a gente está tendo um outro sentido de profissionalização, que é a gestão. Né? Então, a gente se profissionaliza, e junto com isso, o que significa? Relatórios, avaliações, mais burocracia, ou a quantidade de serviço e de dimensões administrativas que foram recaindo sobre o professor, foi drenando ele de onde ele tinha partido. Né? E foi, no meu entender, impedindo que ele exercesse sua prática de escuta, foi impedindo que ele se fizesse escutar também, e foi crescendo, vamos dizer assim, uma experiência de degradação do seu desejo em relação ao saber. Né? Isso é o final da história. Né? Quem se dedica à docência, quem gosta de ensinar, é porque gosta de saber. Né? Quem gosta de ter uma relação peculiar. Não precisa ser um pesquisador profissional, mas tem uma relação de pesquisa, de indagação. Tem isso que eu chamei de paixão pela ignorância. Né? Bom, isso cobra tempo, isso precisa de incentivo, isso precisa de livro, isso precisa de cinema, isso precisa de teatro, isso precisa de viagem, isso precisa de um lugar na vida da pessoa. Né? E quando a gente esgota esse lugar, porque ele precisa dar aula em 2, 3 lugares por causa do salário, ou porque ele está entulhado de controles administrativos, ou quando ele tem que dar aulas para classes muito grandes, o que isso vai produzindo? Isso vai matando o desejo, que eu chamei no livro, o desejo de professor. Como tem o desejo de psicanalista, tem o desejo de professor. E a hora que isso acaba, você esgotou, você tornou um bagaço o que é o essencial da coisa. Métodos, boas instalações, bons salários, tudo isso é subordinado a esse desejo que tem que ver com qual é o espaço para ele cuidar da relação dele com o saber. Zero. Isso parece assim ser visto por administradores escolares como tempo ocioso. Você não está sob controle, você não está fazendo aquilo que todos deviam fazer. Que o processo de racionalização burocrática e de gestão que está totalmente fora de proporção com o que a gente precisa. Né? Quer dizer, a profissionalização ela se deu de uma maneira que hoje a gente tem, né, um déficit de qualidade na educação. Né? De onde vem o gosto pela qualidade? Não é dos números do PISA, não é do número de Enem, não é de ranking, isso vem de outro lugar. E agora? Agora que a gente amassou o desejo dos professores, vai ter que resgatar. E é interessante você comentando isso, Christian, porque quando você amassa, né, o desejo do professor nesse anteprojeto, nessa anti-rosa, agora nós temos aí algo, no mínimo, questionável, mas que está dentro dessa questão da barbárie, né, que é essa taxação, né, de 12% dos livros. Isso é extremamente preocupante. Né? Eu imagino que você, enquanto intelectual, enquanto educador, psicanalista, alguém preponderante, né, para a nossa cultura, eu acredito que você tenha algo a falar sobre isso, Christian. Onde que entra isso neste projeto de desmantelamento? O que isso pode ocasionar resultados negativos para a nossa cultura enquanto país? Não, isso é um absurdo. Mas, infelizmente, coerente com essa proposta necropolítica. Né? Quer dizer, você vai taxar os livros, você vai criar o quê? Um condomínio de leitores. O livro se tornará um objeto para aqueles que sempre puderam comprar livros e vão comprar mais livros ainda. Né? Na medida que isso vai se tornar fator de maior exclusão.
Né? Dizer, não, mas você pode ter o livro de outras formas, você pode ter o PDF. Isso é a minha conversa com o outro lado. Né? Quer dizer, acho que a gente precisa respeitar mais, sim, que a cultura é uma forma de economia. Você pode chamar isso de economia criativa, mas se a gente não pagar os nossos compositores, os nossos escritores, as nossas livrarias, as nossas revistas de cultura, a gente precisa acabar com dois mitos ao mesmo tempo. Um, de que cultura é de graça. Que você pode fazer assim, porque isso está por trás da taxação. Eles estão dizendo, faça cultura de graça na internet. Tudo bem. É um passo além no homeschooling, na sabedoria que cai da árvore e etc. Fiquem vocês com essa forma, vamos dizer assim, degradada, né? de produzir, de reproduzir, descuidada de lidar com cultura, e nós vamos montar aqui um novo condomínio, vamos taxar os livros, vamos agredir aquelas editoras que não aguentam uma taxação desse tipo, as livrarias que não aguentam, e tudo bem. E tudo bem, porque as pessoas vão bater palminhas, dizendo, olha, isso é liberdade, isso é o liberalismo, essa concorrência de todos contra todos. Né? Isso, veja só, depois de uma sucessão de, eu vou chamar de golpes, não tem outro nome. Né? Quer dizer, grandes megastores de livros pegam empréstimos bilionários no mercado para detonar o mercado das pequenas, para não pagar durante anos. O que uma pequena editora, que quem sabe como é a vida de uma pequena editora, eu já fui dono de uma livraria, não sei se você sabia, a primeira livraria que fazia a pesquisa e entrega de livros de psicologia no Brasil. A gente buscava o livro e entregava na mão da pessoa. Antes de cultura online, antes de Google, a gente fazia na raça, né? Porque sabia, enfim, achar os livros. Mas, fecha parênteses, é uma inconsequência você fazer isso depois desse estado de coisas, não é? Não é a primeira afronta à cultura do livro, é um descaso sobre descaso em cima de descaso. E daí você vai dizer, mas agora chegou a hora da educação ter mais qualidade. Sim, isso vai depender de livros. Livros que podem aumentar suas tiragens. As tiragens nacionais são ridículas, perto do tamanho da nossa população. Se as tiragens aumentam, a gente consegue produzir mais livros e fazer mais livros serem aceitos por um público maior, e o processo todo ganha com isso. É interessante você dizer isso, porque recentemente eu fiz a leitura de um belíssimo livro do Georges Carrion, que se chama Contra a Amazon, e nesse livro ele fala da preponderância subjetiva do ambiente da livraria, né? E as multifacetas do livro na nossa experiência enquanto leitor. Né? Então ele fala assim de um resgate simbólico, né? E subjetivo, o livro enquanto ponto de encontro, o livro enquanto uma experiência, né, um tanto maior e sublimante. Né? E esse tipo de atitude, né, desse anteprojeto de desmantelamento, ele vai fadar mesmo, né, mas ainda mais essas possibilidades de experiência, né, vai dificultar muito ainda para a gente. Né? Isso depois de ter um combate massivo à figura, né, do professor e do intelectual, né, do artista, do professor, do intelectual. Então, é tudo muito bem pensado, né, Christian? Christian, eu queria entrar num aspecto interessante que eu gostei muito da sua fala, e eu percebi que é um pouco desdobramento do seu outro livro, né, o Palhaço e o Psicanalista. O Psicanalista, sim. Que é esse livro aqui, eu vou mostrar para a galera, que você menciona o seguinte, você fala da educação para a escuta e pela escuta, né, enquanto uma possibilidade de romper essa domesticação da barbárie que você vem falando um pouco. Né? Eu gostei muito de um
uma pequena frase, uma pequena reflexão. Eu gostaria que você desdobrasse um pouco sobre isso e falasse para a gente dessa escuta, né? Que você coloca assim: o olhar é silêncio ativo e a palavra escuta em gestação. Isso é de uma profundidade muito grande. Gostaria que você comentasse um pouco e que você falasse sobre essa teoria da escuta lúdica, né? Como se dá isso, a preponderância disso, também junto quando você menciona que também o professor ele fica muito na condição, isso já na praxis da profissão, mas ele fica muito no lugar da fala. E talvez a educação também precise um pouco dessa escuta. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso conosco, Christian, por gentileza. Tá. Perfeito, né? Tem um debate aí entre a valorização do lugar de fala, né? Mas que talvez convenha a gente colocar também um lugar de escuta, né? Porque eu não sei se o lugar de fala vai funcionar se não tiver do outro lado um lugar de escuta, né? A escuta não é só a audição, né? A escuta, ela envolve, por exemplo, uma experiência corporal que passa pelo olhar. Tá aí nessa frase, né? Quer dizer, o olhar não só como capacidade de ler, né? Então é um esforço de ler o outro naquilo que ele mostra, mas também na sua opacidade, naquilo que é estranho ao próprio outro, né? E o olhar aí figura várias dimensões da corporeidade que eu acho que ficaram dimensões ficaram claras agora que a gente teve a pandemia e a gente tem aula na tela. Qual é a diferença do ponto de vista da informação? Não tanta, mas se tem uma experiência corporal que é outra, que foi perdida, né? Que passa pela leitura e pela perspectivação no lugar do outro, né? Quer dizer, de perto, de longe, de lado, né? Aonde você se coloca para receber aquilo que o outro te envia, né? Onde ele presume que você está quando te diz o que diz, mas te diz o que diz naquele tom, naquela prosódia, naquela musicalidade, naquela escolha de palavras, naqueles significantes que são aqueles e não outros, porque não existem sinônimos. Então, a gente tem toda a ideia de que a escuta ela é uma escuta com o corpo, né? Ela não é uma escuta só com a audição, né? Ela é uma escuta do sabor das palavras, ela é uma escuta do tato com o outro, e que, por outro lado, né, convoca essa palavra em gestação, né? Ou seja, convoca um silêncio. Palavra em gestação é a palavra que não nasceu ainda, né? que está embrionária, que está em formação, que depende de você poder se colocar desde o ponto de vista do outro, de ser afetado pela opacidade do outro, mas também de você abrir-se para a sua opacidade, né? Na experiência de escuta, a gente é afetado mais além de onde você consegue perceber que você foi afetado, né? Então, há um jogo de estranhamento, de tateamento, de indeterminação muito importante na escuta. A escuta começa com uma certa hospitalidade, a sua capacidade de abrir as portas e em conformidade com o tempo e com a sua possibilidade, mas é um processo cognitivo de investigação, de pergunta, né? Dizia o desejo do professor. O desejo do professor é isso, o desejo de descoberta mais além do conhecimento. Conhecimento como capítulo do reconhecimento, né? Isso é uma tese forte aí do livro, né? Se a gente quer pensar o conhecimento, ele é parte de um processo de reconhecimento. E a escuta é basicamente um ato de reconhecimento, que não quer dizer obediência, que não quer dizer concordância, que não quer dizer identificação, que não quer dizer simpatia, né? O reconhecimento empático, a escuta lúdica que a gente propõe, ela é tanto de compreensão radical, né, de acolher o outro como uma obra de arte, que é
melhor que esta pessoa fez consigo até aqui é isso, e eu preciso admirar isso que ela conseguiu fazer consigo, mas é também uma escuta antagonista, provocativa, adversativa, uma escuta que nas suas indagações vai produzindo um processo dialógico, de investigação. Isso está aí desde Sócrates a Freud e Lacan. Né? Uhum. E que vai no sentido que as pessoas às vezes desconhecem, que vai no sentido do perigo. A escuta é risco. Tem um capítulo sobre isso, a sala de aula como risco. Né? Se começar a escutar os outros, você vai levado para uma enxurrada que você não sabe onde você vai parar. Por isso as pessoas temem se escutar. Por isso, escutar não é ficar fazendo bolinho de chuva, dando docinho. É uma coisa que pode machucar você, pode machucar o outro, né? No desencontro que vai se formando ali. Né? Então, você tem o hospício, assim, como a loucura de cada um, como limite da escuta. Né? Não sai que nem uma vaca louca por aí, ou como uma mula sem cabeça, dizendo, não, vou escutar tudo, porque a gente não aguenta. A gente não aguenta toda a verdade. A verdade é sempre semidita, dita em processo, dita em relação. Né? E o último momento da escuta, né? Quer dizer, hospitalidade, hospital, hospício, o último tempo dessa viagem da escuta é pensar que a escuta ela é hospedeira. Ela tende à generalização, ela tende a se transformar em livro, em publicação, em post, em piada que você põe adiante, em transmissão de saber e compartilhamento de experiências. Interessante isso que você menciona, né? E o quão preponderante é esse cuidado, né? Porque muitas vezes nessa experiência, de uma maneira muito orgânica e por vezes até inconsciente, né, desses conteúdos, a realidade do professor acaba se extrapolando, né, diante do que ele consegue dar conta ali no dia a dia profissional dele. Né? Isso extrapola e a tal ponto que por vezes compromete a sua saúde psíquica, né, o encaminhamento da sua vida e etc. Então isso é bem interessante que você comenta, né? E nós temos uma crise de afastamentos, de abstinências, de sofrimento de professores no trabalho que precisa de uma intervenção imediata. Né? A forma de vida hoje que a gente patrocina para nossos professores, ela chegou num limite. Né? E precisamos mudar isso, precisamos introduzir escansões, tempos, cuidados, respeito pelo desejo do professor, voz para o professor, espaços de escuta. Né? Mas desculpa, Tito. Não é preponderante, né? Não, de fato. É muito lúcido o que você diz e por ter uma realidade inserido, né, na educação, é isso mesmo. Existe um ponto, na verdade a gente está com um pouco mais de... A gente tem 12 minutos aí de live. Passou muito rápido essa conversa, né? Até por ser muito gostosa, muito prazerosa, né? Esclarecedora. Mas eu gostaria, Christian, que você mencionasse um pouco para a gente, falasse um pouco da função preponderante de cura, da função da palavra, né? Enquanto ato transformativo, a palavra enquanto cura. E não somente no espaço educacional, né, mas pensar enquanto algo existencial, né, porque você fala da palavra, da leitura, né, isso você menciona também no livro, e está muito pautado também nessa perspectiva lacaniana, né, da qual você tem referenciais assim muito bem alicerçados. Você pode falar um pouco da função da palavra para a nossa vida e para essa realidade que extrapola a escolarização? Puxa, que desafio! Talvez seja uma dos temas mais nobres aqui que a gente possa enfrentar. Né? Eu acho que você falou em cura. Né? A gente associa muito a cura com a medicina, com a volta assim, para um estado de saúde ou de normalidade. Mas a cura era uma experiência filosófica na origem. Né? Ela deu origem à medicina, é anterior à medicina.
A medicina foi lá e disse, olha, isso aí, então a gente vai pegar para nós, vamos chamar isso de cura também. Né? E essa, então, eu vou chamar de cura primordial, ela tinha que ver com palavras. Palavras que, ditas num determinado contexto, produzem efeitos de transformação, produzem efeitos de resistência ao exercício do poder, tanto o poder do outro em relação a mim, quanto o poder meu em relação ao outro. E o mais importante para nós, hoje em dia, dos psicólogos, né, e das psicólogas, é o poder em relação a si mesmo. Né? Uhum. A nossa relação arrogante, soberana, de domínio, de controle. Né? Quer dizer, eu mando em mim mesmo, eu sou um indivíduo completo. E esse precisa de cura. Uhum. Porque a palavra, ela tira você de si, ela devolve você a si. Né? E é nesse movimento que a gente se transforma, como uma viagem, a gente colocou aqui como uma experiência de escuta, né? Mas essa ideia lacaniana fundamental de que os sintomas, todos eles, são palavras amordaçadas. São palavras que estão pedindo por serem ditas, palavras em gestação. Né? E que então não aparecem como um bendito, como algo bem dito, elas aparecem como algo estranho, como algo perturbador, como algo que causa sofrimento, como algo que se repete, como algo que se impõe, às vezes como um destino trágico. Né? Então, encontrar a palavra e dizer bem de si e principalmente do seu desejo em relação, é o que funda uma ética e que distingue a psicanálise do resto. No fundo, é só isso que se trata, né? De encontrar um bem dizer. Não dizer o bem. Não dizer o bem do outro. Não colocar, sim, o que eu acho que é bom para mim será bom para você. Aí é exercício do poder. Né? A palavra, ela acontece no silêncio, a palavra acontece no tempo, né? Assim como a cura. Né? A cura é o processo pelo qual, por exemplo, a gente se recupera de uma perda. Quando você faz um luto, né? Trabalho de luto. É um trabalho particular dessa atividade mais geral chamada cura. Né? Experiência de amor, a experiência de reconstrução de si. É um trabalho de cura. A experiência com o trauma, com aquilo que foi invasivo, com aquilo que me quebrou, é um trabalho de cura. Qual é o meio da cura? Não são pensamentos. Pensamentos ajudam. Né? Não são modificações da paisagem mental ou da paisagem externa. Não é mudança da sua vida, são palavras. São as palavras que determinam todo o resto. Né? E, no fundo, a gente poderia até dizer assim, o neurótico, o psicótico, o perverso, são, no fundo, pessoas que criaram universos fechados da palavra. Pessoas que vivem em mundos pequenos de palavra. E com Wittgenstein, o tamanho, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Né? Então, no fundo, é porque somos seres de palavra que somos humanos. Somos seres de palavra que somos capazes de desejo, não só de vontade, ou de interesses, ou de instintos. Né? A palavra nos torna humanos. Né? Perfeito, Christian. Perfeito. Christian, nós temos aqui 5 minutos, basicamente, para afindar a live. E eu gostaria muito de pedir para você trazer uma palavra de estima, de estímulo. O que você pode dizer para os nossos educadores, depois de tanta luta, e ainda não há prospecção de fim de toda essa batalha encarada diariamente, né? Nesse momento tão delicado, difícil,
O Uhum. que você pode trazer para a gente e para essa classe tão entregue, né, a algo tão primordial que é o conhecimento e a democratização da vida? O que você pode trazer dentro das considerações finais, Christian, por gentileza? Olha, eu diria assim que uma das coisas que está nos corroendo por dentro e por fora um sentimento de que a gente olha para frente e não vê o futuro. Né? A educação ela tem um compromisso, uma aposta, com a possibilidade de fazer de novo e melhor, com a possibilidade de fazer um outro mundo, que são as nossas crianças que um dia vão nos suceder. Né? Uhum. São tempos difíceis, mas a gente não devia se deixar subornar por essa promessa de futuro. Né? Muitas vezes é muito longe depois da partida que a gente descobre de onde a gente veio. É muito longe depois na caminhada que a gente descobre do que a gente é feito, do que é composto o nosso desejo. Ou seja, essa ideia de que é preciso avançar, de certa forma, incondicionalmente. Esses caras não vão ficar aí para sempre. Uhum. O pior, ela pode durar um tempo, mas ele vai passar. Ele vai passar e aí a gente vai ter uma história para contar, que foram as pessoas que resistiram a isso. Aí um outro futuro será possível. Nós não precisamos dele agora. Né? Agora nós precisamos em frente, andar. Mesmo que a gente não veja nenhum futuro, mesmo que a nossa frente esteja uma espécie de abismo. Né? Porque, como dizia, né, me veio uma expressão em alemão, né, do Goethe, que inspirou Freud, mehr Licht, precisamos de mais luz para caminhar. Não precisamos de um futuro definido. Não precisamos de um em nome de. Não precisamos de, vamos dizer assim, aquela esperança que gera um entusiasmo, que seria injusto da gente pedir mais ainda, mais entusiasmo. Não precisa de entusiasmo, precisa de desejo. E às vezes o desejo vem sem entusiasmo. Né? Ela vem como uma espécie assim, de travessia no deserto, de convicção mais íntima, de que é para lá que está a luz. A luz não está para cá nem para lá. É para lá mesmo que a gente vai. E ela vai chegar. Christian, honra enorme poder conversar com você. Eu nunca imaginei que teria uma oportunidade como essas, então eu estou extremamente feliz. Agradeço profundamente as palavras, a generosidade por compartilhar todas as reflexões que você possibilitou aqui. A Martins Fontes Paulista agradece demais também a sua gentileza e generosidade. A editora Contra a Corrente também, que colaborou para esse momento acontecer. Dizer para o pessoal que nos acompanhou, muito grato. É um momento muito especial e que vocês contribuem muito com esse projeto, né? Dentro de um momento pandêmico e crítico, a gente resiliente, fazendo do modo possível, disseminando conhecimento, publicações, então é também uma forma de resistir, né? Então, vamos dizer para a galera que o Paixão da Ignorância, a escuta entre psicanálise e educação, está disponível aqui na livraria. Quem teve interesse, curtiu, que faça sua aquisição, faça sua leitura. Christian Dunker é uma pessoa muito especial e tem um carinho muito grande pela disseminação do conhecimento. Christian, muito grato pela participação, um abraço forte, boas reflexões Olha, eu e também grato queria pela grande agradecer muito, contribuição. querido, a tua leitura. Eu vi que você realmente leu o texto e está É à isso. altura. Você não sabe como a gente fica contente quando a garrafa que a gente joga ao mar chega em uma praia e a pessoa faz alguma coisa e lê. Eu estou muito satisfeito, assim, feliz, porque basta isso, basta isso. Fez o meu dia. Muito grato, fez o nosso dia também. Christian, gratidão.
Um abraço a todos, galera. Boa Tudo de noite, bom, boas gente. leituras. Abraço aí Resistência. com as perguntas e tudo. Tchau, tchau.